esse que eu estou mostrando a partir de agora. A polícia estourou um laboratório de drogas, isso mesmo, nas imagens feitas no local. Olha a situação. Esse local que você vê nas imagens já vinha sendo monitorado pela polícia através de investigações. A informação é de que esse laboratório de drogas pertence a uma quadrilha com atuação em pelo menos 2 bairros aqui da capital. 4 pessoas foram presas. A polícia, que não está dormindo, que não está cochilando, está botando para cima a cada prisão informações importantes, preciosas, para que quadrilhas sejam desarticuladas, para que o crime organizado seja combatido, para que o cidadão de bem possa ter sossego, possa ter um pouco mais de paz, porque do jeito que está não dá. Eu repito, nessa ocorrência do estouro aí desse laboratório de drogas, 4 pessoas acabaram sendo presas. A reportagem é de Emanuela Braga. Segura aí. Pelo menos 16 quilos de droga foram apreendidos em uma oficina no bairro Demócrito Rocha. A outra parte do material foi todo apreendido em um residencial lá no bairro José Walter. Mas, para a gente contar essa história, a gente tem que dizer que a polícia já estava há alguns dias monitorando os 2 locais que seria uso de uma mesma quadrilha. Aqui, olha, para a gente ter noção, nós temos quase 15 quilos de maconha, nós temos skunk, material para desdobro de cocaína, crack. E aqui, gente, prestem atenção, nós temos pelo menos 1000 munições de diversos calibres, inclusive tanto de escopeta quanto de fuzil. Aparelhos telefônicos. Esse material aqui é para fazer a adulteração de veículo, além de material para a produção de droga. A polícia estava investigando, já tinha os nomes, os policiais da Delegacia de Narcóticos estavam monitorando essas pessoas nos 2 bairros e quando viram a melhor maneira de fazer a abordagem, acabaram descobrindo todo esse material. Eu vou conversar com o delegado Alisson Pontes, que é o delegado titular aqui da Delegacia de Narcóticos. Delegado, um trabalho importantíssimo, mas ao que parece é só o começo de uma investigação. Exatamente, isso é mais uma operação policial deflagrada pela Polícia Civil através aqui da DENARC, onde já estávamos sendo monitorados há pelo menos uma semana, uma quadrilha especializada aí no tráfico de drogas, além também no roubo e adulteração de veículos automotores. Nesse contexto, 2 endereços eram monitorados, um no bairro Demócrito Rocha, uma oficina, e um outro apartamento no bairro José Walter. Então, na manhã de ontem, foi feita uma abordagem policial, uma operação policial inicialmente na oficina, no Demócrito Rocha, onde, como você bem frisou, foram apreendidos cerca de 16 quilos de droga, entre skunk e maconha, além de 4 veículos, sendo deles 2 de luxo. E um detalhe importante é que lá na oficina, parte do material estava dentro dos carros. Exatamente, tanto tinha uma grande parte no interior da oficina, um cômodo utilizado como escritório e umas pequenas frações em alguns dos veículos apreendidos, 2 deles veículos de luxo. Importante mencionar também que foi apreendido aí selos utilizados na adulteração dos sinais identificadores dos veículos. Um dos veículos a gente já constatou no local através de pesquisa policial que trata de produto de roubo, então as investigações também irão caminhar nesse sentido. A partir dessa primeira abordagem, evoluiu-se para o segundo endereço, que também já estava sendo investigado, um apartamento situado no bairro José Walter, onde lá constatou-se que seria um verdadeiro laboratório de drogas. Foi apreendido parte desse material, crack recém-preparado, lidocaína, cerca de 1000 munições de calibres variados, material para desdobro, e confirmou-se então o elo, a participação desses integrantes dessa quadrilha. No apartamento do bairro José Walter, apartamento residencial, moravam quantas pessoas? Era uma família ou era só utilizado para esse fim? O apartamento, no momento da abordagem, ele estava abandonado, não tinha ninguém, mas as investigações caminham para identificar a pessoa responsável por esse verdadeiro laboratório de drogas e essa grande quantidade de munições. Na oficina, 4 pessoas foram conduzidas, outras pessoas fugiram, inclusive os principais investigados. Desses 4, 2 foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os outros 2, como não se conseguiu vincular eles ao material ilícito, foram ouvidos e foram liberados, mas seguem sob investigação. Tá aí, olha, o trabalho dos policiais da Delegacia de Narcóticos terminou aí nessa apreensão extremamente significativa, tanto de droga quanto de munição, e também aí apreendendo veículos que haviam sido roubados e
obviamente descobrindo esse laboratório de drogas que funcionava lá no bairro José Walter. Todos eles pertencentes a uma mesma quadrilha. 4 presos, 2 ainda estão foragidos. A polícia não revela o nome dos presos para não atrapalhar as investigações. E é sempre bom ressaltar que esse tipo de trabalho investigativo também conta muito com a população, né? Para vocês terem noção, o laboratório de drogas era em um apartamento residencial acima de qualquer suspeita e somente a partir de alguma informação a polícia chegou lá. Então é bom você ficar atento a algo que fuja da normalidade, aonde você mora ou aonde você trabalha, porque ali podem ter pessoas que são perigosas e estão passando por cidadãos de bem. E é a partir daí que o trabalho investigativo entra e esse tipo de investigação é possível e dele saem apreensões e prisões como essas que nós estamos mostrando. Um grande trabalho da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas, um golpe financeiro muito grande também para as pessoas, né, que abasteciam aí a região, as bocadas com a droga, e ali era munição, e ali era droga pesada, gente grande envolvida aí nesse esquema criminoso, 4 detidos, né, 4 pessoas presas, as investigações da Polícia Civil que continuam com o objetivo de seguir combatendo aí o crime. E assim, gente, a situação complicada para os moradores que às vezes vê uma movimentação até diferente, mas não sabe a gravidade do que acontece entre 4 paredes. Mais uma vez nas imagens, todo o material que foi apreendido, essa coletiva de imprensa que foi cedida na manhã de hoje para poder mostrar o resultado desse trabalho que segue sendo realizado aí por policiais civis no combate ao crime organizado, no combate ao tráfico de drogas. Olá, sextamos, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, obrigada por me receber aí na sua casa. Você que está nos acompanhando pelo canal 8.1, obrigada, viu? Através do canal do YouTube, @GC+, que coisa boa! Hoje vai ter beijo, eu prometo. Até 7h15 estaremos juntos para lhe deixar muito bem informado com as principais notícias do dia, como as que vamos mostrar daqui a pouco, aqui no Cidade Alerta. 2 pessoas morreram após um veículo cair em um canal no Cinturão das Águas do Ceará, no município de Missão Velha. Olha só as imagens, gente, são impressionantes. Missão Velha fica a 535 quilômetros aqui de Fortaleza. Imagina o desespero dos ocupantes desse carro, gente. A informação é de que 5 pessoas estavam dentro desse veículo. É mais uma tragédia envolvendo aí esse tipo de acidente, né, no interior do Ceará. No próximo bloco eu vou falar um pouco mais acerca dessa situação. Não sai daí, eu volto já.
Já estamos de volta e eu começo esse bloco falando de um grave acidente que acabou vitimando fatalmente 2 pessoas no interior do Ceará. A repórter Amanda Abdala está ao vivo com as informações acerca dessa tragédia. Vale ressaltar, gente, que esse mês já é o 3º acidente envolvendo veículos que caíram dentro de rios no Ceará. Vou dar boa noite para a Amandinha. Amandinha, temos sobreviventes nessa ocorrência? Boa noite, Isis, e a todos que estão acompanhando a Cidade Alerta. Apesar da notícia triste da morte de 2 pessoas, 3 pessoas conseguiram sair a tempo do carro e estão bem. Eles receberam ali o atendimento médico e agora estão bem, apesar do trauma. Como você falou, infelizmente os acidentes envolvendo veículos que caíram em rios, enfim, tem acontecido constantemente, algo que tem deixado os órgãos responsáveis preocupados. Nesta manhã, esse acidente aconteceu em Missão Velha, no Rio São Francisco. 5 pessoas estavam ocupando um carro vermelho, passando nas proximidades do Rio São Francisco, quando eles caíram no canal. O motivo seria que o motorista perdeu o controle da direção, não se sabe se o carro teve algum problema ou foi alguma distração do motorista, então o carro caiu dentro do canal. 3 pessoas conseguiram sair rapidamente do veículo, outras pessoas que estavam nas proximidades também ajudaram, mas infelizmente 2 pessoas ficaram presas às ferragens. As pessoas que estavam próximo ao local, próximo ao canal, não conseguiram retirar essas pessoas. Em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado, chegou em poucos minutos no local, mas infelizmente já era tarde demais. As pessoas já estavam mortas. Ainda não sabemos se tratava de 2 homens, 2 mulheres ou um casal, porém a perícia esteve no local, a polícia também ali esteve dando apoio. Será feita a perícia para descobrir realmente a morte das vítimas, se foi afogamento ou outra causa, e também o que aconteceu no veículo, se foi algum problema ou distração do motorista. O Corpo de Bombeiros ali prestou todo o apoio, fez o que pôde no local. A perícia forense também segue ali fazendo uma vistoria, uma análise para saber ao certo o que aconteceu nesse acidente em Missão Velha no período da manhã desta sexta-feira, Isis. Agora, Amanda, uma situação extremamente dramática. A gente observa as imagens, o carro submerso, imagens que mais parecem cenas de filme. E ressaltando, somente esse mês foram 3 situações que nós mostramos aqui no Ceará, com acidentes em carros, em 2 situações, veículos trafegando em passagem molhada. Choveu muito, né, Amanda? Graças a Deus a gente teve um inverno muito fartuoso, né? E assim, o nível da água subiu muito e isso fez com que os veículos fossem puxados. Nesse caso especificamente, graças a Deus, nas outras 2 situações, com sobreviventes. Esse especificamente, provavelmente as vítimas estariam com cintos de segurança, não conseguiram desfivelar, acredito eu. Imagina o desespero para quem do lado de fora tentava também retirar essas pessoas de dentro do carro. E aí você levantou uma observação de que não se sabe o que aconteceu, se uma distração ou um problema mecânico fazendo com que o motorista não conseguisse ter controle do veículo e aí ocasionar esse acidente. De qualquer forma, Amanda, fica aí o alerta para os motoristas, principalmente em trafegar em trechos como esse, né? Pois é, Isis. Hoje em dia precisamos dirigir pela gente e pelas outras pessoas. Se em estradas, assim, normalmente já é difícil, imagine em casos como esse. A perícia aí vai ter uma perícia mais profunda, eles vão analisar mais com calma para saber o que aconteceu e motivou esse acidente. Pode ser um problema no veículo, uma distração, enfim. Mas fica o alerta para que as pessoas tenham calma, paciência, ali olhem direitinho o percurso, não desviem a atenção. Procuram sempre também fazer ali uma avaliação no carro, porque às vezes pode causar um acidente como esse e acabar em morte, Isis. E a gente vê, Amanda, a questão da profundidade que nem é tão fundo assim, pelo menos a imagem que a gente pode observar daqui. Eu tenho certeza que você teve acesso a essas imagens e a gente observa o carro não foi nem puxado, nem guinchado ainda. Provavelmente essa situação que a gente relatou aqui, que as vítimas tenham ficado presas ao cinto de segurança, né, infelizmente impossibilitando desfivelar para que pudessem sair. Claro que o cinto de segurança é de extrema importância e deve sim ser utilizado. Se você sai da sua casa para ir para a esquina, tá, de carro, tem que usar porque é um equipamento de grande importância, né, Amanda? Pois é, o cinto salva vidas, já salvou muitas pessoas. Nesse caso, Isa, ainda não foi confirmado, mas pelas informações que eu recebi, não foi o cinto de segurança que impediu que as pessoas saíssem. As pessoas ficaram presas mesmo ao veículo, ali teve uma batida forte no momento em que eles
que o carro perdeu, o motorista perdeu o controle da direção e que eles caíram no Rio São Francisco, nesse trecho do canal. E ali 3 pessoas conseguiram sair rapidamente pelo fato de não ser fundo, tanto que dá para ver, observar o veículo, mas as outras 2 pessoas infelizmente não conseguiram. Ali no susto, até as outras pessoas que estavam dentro do carro, antes de sair, tentaram soltar as outras pessoas. Mas devido às circunstâncias, ali o desespero, a preocupação, o medo, a pressa de sair do veículo, infelizmente essa tensão acaba atrapalhando. Com certeza, Amandinha, ficaram presos às ferragens, provavelmente, então, já que não foi a questão do cinto. Muito obrigada, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, segura aí. A gente aqui segue falando de acidente, dessa vez aqui em Fortaleza, na área nobre da capital. É que parte de uma laje de um restaurante desabou na manhã de hoje e atingiu pelo menos 2 pessoas. O repórter Anderson Lima esteve no local e traz o que motivou o fato, olha só. O restaurante fica quase no final da Avenida Beira-Mar, bem perto do Mercado dos Peixes e em frente à praia do Mucuripe. É um dos locais mais frequentados desta área da capital. Era perto de 9 da manhã quando a CIOPS recebeu um chamado informando que parte da laje aqui do estabelecimento acabou desabando. Olha só o estrago que ficou aqui nesse restaurante. A gente observa que foi realmente uma parte da laje que acabou desabando junto com o gesso. Olha só, acabou de cair mais um pedaço aí do gesso. Alguns poucos funcionários estavam chegando aqui no local ainda para abrir o restaurante, preparar tudo para a hora do almoço, quando aconteceu esse acidente. 2 deles acabaram sendo atingidos pelos escombros. Um operador de caixa e também um zelador. Os 2 ficaram bastante feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado aqui para o local, também profissionais do SAMU foram chamados e conseguiram resgatar essas pessoas. Mas antes disso, os próprios pescadores que estavam aqui nessas proximidades correram aqui para ajudar esses funcionários que ficaram feridos. Seu Antônio, quando se ouviu aqui o estrondo, já correu porque já imaginava que podia ter gente embaixo. Embaixo. Aí cheguemos, os rapazes estavam todos os 2 debaixo dos escombros, nós fomos, tiramos os rapazes. Um está mais mal do que o outro está mais melhor, mas está muito arranhado o outro também. Como é que estavam as vítimas aí? Como é que o senhor encontrou essas pessoas? Estava tudo subterrado debaixo, nós tiramos os escombros de cima deles, tudinho. Eu e outro amigo meu tiramos, salvemos 2 rapazes. Porque senão, se nós não corre, tinha morrido os 2. Um pedia socorro para a gente tirar os coisas de cima deles. E foi, nós tiramos e pronto. A ambulância veio, levou os 2. Seu Antônio, esse é um restaurante que é muito movimentado, né? Aconteceu assim num horário que felizmente não tinha muitas pessoas. Só que o movimento aqui de gente para almoçar é de 11 horas, 12 horas. Nesse horário aí que eles estavam limpando, não tem muito movimento. Aí tava só os trabalhadores mesmo que zela, né? É o zelador. Se fosse na hora do almoço? Aí tinha caído em cima do pessoal, né? Que tava almoçando, porque aqui fica cheio de mesa aqui, ó. Cheio de mesa, os pessoal comer. Aí só que na hora que eles estavam limpando, só caíram em cima deles 2. A gente conversou também com o Corpo de Bombeiros, que falou desse trabalho de resgate das vítimas que ficaram aqui, embaixo desses escombros, que acabaram caindo neste restaurante aqui no bairro Mucuripe, em Fortaleza. Quando chegamos, começamos os primeiros socorros, após o SAMU, passamos o caso para eles, onde os mesmos tinham escoriações generalizadas pelo corpo. Um deles, né, de 25 anos, tinha escoriações no tornozelo, estava bem demasiado, e o outro tinha escoriações e lacerações pelo corpo. Foi feito os devidos primeiros socorros e conduzido os mesmos ao hospital. Logo após a chegada do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, toda essa área aqui foi isolada porque ainda existe o risco de mais pedaços aqui dessa estrutura virem abaixo. Essa estrutura é um chamado puxadinho que foi feito aqui para ampliar esse estabelecimento. Um outro funcionário com quem nós conversamos também aqui no local disse que foi feita uma obra recentemente aqui e que todos estavam com receio de que esse acidente pudesse acontecer. A gente tinha receio porque foi essa parte aí que ele botou mais gesso. Ele tacou outra camada de gesso por cima. Aí primeiramente a gente ficou com receio, né? Só que a gente pensou que não ia acontecer nada. Porque depois de um tempo ficou tudo normal. Aí quando a gente percebeu, o gesso caiu.
Você acha que foi o peso do gesso ali que acabou cedendo? Foi o peso que ele botou, que não suportou a estrutura, né? Acho que foi isso. Primeiramente a gente pensou que era o freezer caindo. Aí depois a gente começou a escutar os gritos dos meninos chamando, aí a gente veio ajudar correndo. Aí a estrutura caiu toda em cima dele, o concreto, e o outro foi só o gesso. A informação de que aquela área do restaurante é de fato um puxadinho, é uma extensão desse estabelecimento, foi confirmada pelo subsíndico aqui desse prédio. Esse prédio tem 10 andares, tem mais de 100 apartamentos. Os moradores, claro, ficaram bastante assustados com o barulho que se gerou aí por conta do desabamento dessa estrutura. Não se sabe ao certo o que pode ter provocado esse acidente, mas todos aqui estão realmente com muito medo dessa situação. Será que isso pode ter afetado aí a estrutura do prédio? Bom, nós conversamos com esse subsíndico que falou um pouco dessa situação. Vamos acompanhar. O pessoal da Defesa Civil já constatou, entendeu, que essa laje é uma laje muito antiga, não tem nada novo. O que foi feito foi com o período de chuvas, né, teve um aumento, né, de um vazamento, uma infiltração. E aí os donos da loja contrataram uma empresa, não sei o que, e fizeram um telhadinho aqui em cima, coisa de uns 30 dias atrás, para que fosse sanado o problema. E o problema foi sanado tem 30 dias. Daqui, desse ponto onde nós estamos, na lateral aqui do restaurante, dá para a gente ter noção da gravidade desse acidente. Olha só o tamanho dos blocos aqui com tijolos que acabaram cedendo e caindo em cima desses funcionários. Na imagem você está vendo aí 2 sapatos, um par de sapatos, provavelmente de um dos funcionários que acabou ficando embaixo desses escombros. Mas claro que vai ser feita uma perícia, a Defesa Civil já está avaliando toda essa estrutura, que certamente vai continuar interditada pelos próximos dias, próximas semanas, até que saia um laudo definitivo que possa apontar quais as reais causas desse acidente. Gente, que sexta-feira foi essa, viu? Segura essa daqui. Ainda hoje, no Cidade Alerta, a gente vai mostrar que para fugir de uma blitz, um motociclista acabou se envolvendo em um grave acidente também na manhã desta sexta-feira. Dri, arrocha aí, coloca para mim. Olha a imagem, olha o momento em que ele atinge 2 veículos. Gente, uma pancada extremamente violenta em plena avenida do aeroporto. Olha a movimentação de manhã, foi na manhã dessa sexta-feira. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vocês viram? Já atingiu um carro, atingiu o outro, atingiu 2 veículos e acabou estatalado no chão. De acordo com as informações, ele fugiu, ou melhor, tentou, né? Fugir de uma blitz, colocando em risco não só a vida dele, mas a vida de outras pessoas. Ainda hoje eu vou trazer a matéria completa acerca desse fato. Esse flagrante foi feito aí por um telespectador, atingiu o primeiro carro, atingiu o segundo, e as pessoas sem saber o que estava acontecendo, sem entender o que estava por vir. De repente, apavorado, com medo daí ser um assaltante armado, começar a atirar. Não era. Era apenas um rapaz, um homem de mais de 40 anos, mais de 50 anos, perdão, se eu não me engano, 53, fugindo de uma blitz, minha gente. Agora, por que ele fugia? Será que ele estava com a carteira atrasada? Estava com o IPVA atrasado? A moto estava com alguma irregularidade? Ele portava alguma coisa que não podia ser surpreendido pela polícia porque daria um flagrante? O que aconteceu? Ainda hoje eu trago detalhes acerca dessa ocorrência em plena avenida do aeroporto aqui em Fortaleza. Agora a gente segue para a Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste do estado, onde 2 homens foram mortos e um ficou ferido durante um confronto com policiais militares. Vem comigo para o telão aqui já as imagens. A informação que nós temos é que os agentes estavam em patrulhamento após denúncias de tráfico de drogas no bairro Cruzeiros. Quando chegaram próximo a uma residência, foram atacados pelos homens. Os policiais revidaram, atingindo o trio.
Suspeitos foram socorridos para o hospital do município e em seguida transferidos para a Santa Casa de Sobral. 2 deles não resistiram aos ferimentos e morreram. Nós não temos a informação do estado de saúde dos sobreviventes. E aí, assim, ainda nessa ocorrência em Jeri, a Polícia Militar informou através de uma nota que equipes do Batalhão Raio apreenderam 2 revólveres calibre 38, uma pistola calibre 380 e uma arma de fogo artesanal com altíssimo poder de fogo. A composição de serviço apurou que um grupo de indivíduos suspeitos de envolvimento em diversos crimes na região estariam escondidos em uma residência. E aí, caíram em campo, lá no bairro Cruzeiro Brandão. Foram averiguar de perto a informação e aí foi quando eles foram surpreendidos com os disparos. A própria polícia fez o socorro dos suspeitos à unidade hospitalar local. Eles foram identificados como José Macena Neto, de 25 anos, com uma extensa ficha criminal por crimes como homicídio, ameaça, violência doméstica, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Daniel Silva Souza, de 20 anos, e Cauã Albuquerque, de França, de 18, foram os que não resistiram aos ferimentos e morreram. Além das armas, drogas e a quantia de R$ 316 em espécie foram entregues na Delegacia Municipal de Camusim. Volta para mim, na madrugada de hoje, a Polícia Militar prendeu 2 homens suspeitos de furtarem cerca de 30 metros de fios. Ô, novela para não ter fim, não é não, minha gente? Volta aqui comigo pro telão. Olha aí, presta atenção. O flagrante contou com o apoio do sistema de vídeo monitoramento da CIOPS. A composição da PM fazia diligências na região quando tomou conhecimento aí do crime. Os agentes caíram em campo e já se depararam com os suspeitos queimando o material furtado. Uma mochila preta e um boné também foram apreendidos. Os presos foram identificados como Jonathan Lima Gomes, de 29 anos, com antecedentes por furtos, e Michael Robert Maurício, de 38, com 5 passagens por furto e 1 por roubo. Presta atenção, os 2 já macaco velho, passado na casca do alho. Ambos respondem por furto. Esse último agora que eu falei o nome, responde a 5 crimes de furto e 1 por roubo e estava em liberdade. A dupla foi encaminhada ao 2º Distrito Policial, onde foram fichados mais uma vez, foi instaurado inquérito por furto, de novo, e o caso será investigado pelo 15º Distrito. Agora sim, né, minha gente, depois que nós mostramos aqui ontem, que aqueles 4 rapazes, né, que foram presos pouco mais de 24 horas na cadeia, foram postos em liberdade no nosso distrito de custódia, com 4 toneladas de fio furtado, a gente não espera mais muita coisa não, né? Inclusive os 4 que nós mostramos ontem que foram postos em liberdade, 2 já tinham passagens pela polícia. Aí assim, a gente segue falando nesse assunto porque esta é a 2ª ação da PM para capturar suspeitos de furtos de fios na capital em 24 horas. Vocês lembram que a Amanda Abdala entrou comigo ao vivo ontem e falou, dando aí um gancho na liberação desses 4 rapazes que foram presos em flagrante com 4 toneladas? Ela disse, em Messejana teve flagrante. Pois muito bem, a gente traz a matéria da Amanda agora. Porque em Messejana, 2 suspeitos foram presos e 120 metros de fios de cobre encapados foram recuperados. Davi Lopes e Márcio Alves estavam em um veículo. Bora chamar a Amandinha? Tá contigo, Amanda. Davi Lopes e Márcio Alves fazem parte do grupo criminoso responsável por furto de fios na capital. A dupla foi capturada por policiais militares do 16º Batalhão durante uma abordagem a um veículo na rua Angélica Gurgel, no bairro Messejana. No carro, os agentes encontraram uma grande quantidade de fios. Uma equipe estava realizando patrulhamento e flagrou 2 indivíduos num veículo branco que estavam efetuando furto de fios. Foram flagrados, aí foi dado voz de prisão e foram conduzidos ao 30º DP, que é a delegacia plantonista da área. Inclusive, a quantidade de fios que estavam num banco traseiro chama a atenção, o que mostra que eles já estavam aproveitando ali o período da madrugada para realizar furtos em várias áreas do bairro. Isso, normalmente é o modus operandi deles durante a madrugada, onde tem menos pessoas, né? Eles procuram realizar esses furtos, né? Então, provavelmente eles estavam transitando já em diversas áreas, efetuando esse crime, né? Esses furtos a fios, né? Que tem tido bastante pela cidade, essas ocorrências. Tenente, como tem sido o trabalho da Polícia Militar em relação à captura desses criminosos, a recuperação dos fios, porque a cidade se tornou um caos com tantos semáforos parados devido a esse crime?
A Polícia Militar ela procura intensificar o patrulhamento durante a madrugada, que são os períodos mais propícios para esse tipo de ocorrência, né? Então a gente tem intensificado, patrulhado para conseguir inibir essas práticas criminosas, né? Ontem logramos êxito aí nessa ocorrência, né? Foi pego 2 indivíduos em flagrante e a gente conseguiu, né? Encaminhar a ocorrência para a delegacia plantonista da área. Entre os criminosos, Davi Lopes e Márcio Alves, Davi Lopes ele já tinha passagem pela polícia, inclusive por furto e receptação. Os policiais agora, militares, continuarão com o patrulhamento pelas ruas do bairro Messejana, na verdade pela capital, e contam com o apoio da população que, caso vejam algo estranho, denuncie. Porque nesse momento o apoio da população é muito importante para o trabalho da polícia. Mais importante do que o trabalho da população, o trabalho da polícia e o apoio da população é o papel da justiça. Nesses casos que deveria deixar trancafiado essa galera que está dando uma dor de cabeça danada para a própria polícia, para os moradores, para as empresas, né? Quantos semáforos em Fortaleza não estão aí desligados? E com essa moçada na rua, meu amigo, e tem que prender o receptador, tem que prender a laranja grande, né? Pega os pequenininhos, a justiça solta, mas o bichão grandão, poderoso mesmo, tá lá ainda. Complicado. Complicado também a situação que a gente vai mostrar agora. Uma igreja localizada no bairro Barroso foi invadida por um homem que praticou vários furtos no local. Agora sim, não satisfeito com o que ele já havia conseguido pegar, né, para levar, antes de fugir, ele resolveu ir para um armário onde estavam as batinas do padre. Até as batinas esse rapaz levou. Além de não respeitar a casa de Deus, né, ainda afrontou aí a autoridade maior da igreja, que é o padre. Bora ver? Carlos Henrique Costa, mostra pra gente. Capela Nossa Senhora da Abadia, estamos no bairro Barroso 1. Esse templo religioso, mais uma vez, foi alvo de criminosos, mais uma vez foi arrombado aqui no bairro Barroso. As informações que as pessoas da comunidade passam para a nossa equipe de reportagem é que tudo aconteceu por volta do meio-dia desta última quinta-feira. Pelo menos 2 homens e uma mulher, pelo que se tem de informação, estavam aqui na frente e conseguiram acesso à igreja pela parte dos fundos, que eu vou mostrar agora para você. Mas antes disso, eu vou pedir para você observar essa tranca aqui. Essa tranca, por conta dos constantes arrombamentos, foi feita pela comunidade e você pode observar o que tem ali um instrumento. Isso aqui é um pedestal de microfone que estava aqui, foi colocado aqui para tentar forçar essa fechadura. Você pode observar que tem outros pontos ali também. Nesse ponto aqui do templo central, né, do templo onde acontecem as celebrações, foram algumas avarias e também as caixas de som. Essa caixa de som do lado esquerdo ela foi retirada pelos criminosos. Você pode observar que os fios estão ali soltos, né? Esse ventilador ele foi forçado. Você pode observar que ele está muito para a parte de baixo. Ele foi forçado, mas aí pela dificuldade eles não conseguiram retirar. A gente vai entrar aqui nessa parte de trás da capela, nessa parte um pouco mais aqui, onde fica aqui a sacristia, né? Onde fica uma sala onde os religiosos entram para se preparar para as celebrações. Vou pedir para o Marcos entrar na frente. Primeiro de tudo, você se depara com a porta. Olha como a porta ficou, essa porta que dá acesso à sacristia. Ela ficou completamente arrombada, completamente danificada. Aí no chão você pode observar que tem alguns pedaços da madeira, né, que foram retirados pelos criminosos para terem acesso à outra parte da igreja. Eles entraram, pelo que a gente consegue observar, pelo que a gente consegue entender com todas as provas, por esse portão de ferro. Esse portão foi forçado e aí conseguiram aí a entrada por esse portão, arrombando também essa porta de madeira. Você pode observar que ela está arrombada, está forçada, e aí a parte da tranca dela está no chão. O que é que levaram daqui, meus amigos? O mais valioso da igreja, que é o equipamento de som, que ficava protegido nesse espaço aqui, nesta outra sala, que é uma espécie de depósito. Os criminosos também arrombaram a porta. Olha o estado que ficou essa porta, meus amigos. Olha o estado. Olha aqui, Aqui ficam as ofertas, né? Eles forçaram isso aqui também,
essa caixa de madeira para tentar acesso ao interior dela, para ver se tinha alguma quantia financeira, também sem sucesso. As roupas utilizadas pelos religiosos, pelos padres, pelos coroinhas, por todas as pessoas que fazem a celebração, ficavam aqui, ó. Isso aqui estava aberto, várias roupas foram levadas também. O que essas pessoas vão fazer com essas roupas, eu não sei. Mas na entrevista que você vai ouvir agora, você vai ouvir o relato de uma pessoa que está aqui todos os dias e do sentimento dela de ter passado por isso. É um sentimento muito ruim, a gente viu tudo quebrado, tudo danificado, não bastava roubar, tinha que quebrar, quebrou portas, levaram instrumentos, né, levaram mesa de som, e esse é um sentimento muito ruim, né? E ontem mesmo muitas pessoas choraram, né, porque é o sentimento que fica de raiva, de indignação, de tristeza, de vontade de fazer várias coisas que não nos permite, mas a gente sabe que tudo tem um propósito, né? Tudo acontece por um motivo. Então eu, Letícia, me sinto muito chateada, né? Porque não é a primeira vez que isso acontece. E até quando isso vai acontecer? Até quando as pessoas vão permitir que qualquer pessoa entre na casa de Deus e invada e quebre as coisas como se fosse uma casa qualquer, tá entendendo? Assim, de prejuízo, eu acho que ainda é cedo para calcular tudo de prejuízo, mas de base, o que é que eles levaram? Pelo que a gente deu para sentir falta, né, foi mesa de som, caixa de som, uma das caixas de som, né, carrom, instrumento, né, violão, microfones, eles levaram gelágua, né, levaram tecidos, levaram uma caixa verde que tinha várias coisas descartáveis, de limpeza. É um templo, um ambiente de muita fé, um ambiente de muita oração e que mais uma vez, pela quarta vez pelo menos, é alvo de criminosos. Como a celebração vai acontecer, também a gente não sabe porque todo o sistema de som da igreja foi levado. O certo é que só com muita fé essas pessoas vão conseguir seguir a vida, vão conseguir seguir sem nenhum problema. Enquanto isso, a polícia trabalha para identificar quem foram esses criminosos. E aqui eu faço um apelo à Polícia Militar, nossa gloriosa, honrosa Polícia Militar, para caçar essa pessoa que fez isso. Eu lembro que nós mostramos aqui mês passado, se eu não estou enganada, uma igreja na região do Cariri que foi invadida, arrombada, todo o sistema de som, todo o equipamento foi furtado e graças a Deus e à polícia, claro, com a ajuda da população, repassando informações anônimas, a polícia conseguiu recuperar esse material que é tão caro, gente. É tão caro. Eu tenho certeza que as igrejas fazem um esforço muito grande para poder conseguir levantar dinheiro para investir nas celebrações. E um microfone que seja levado faz falta, pesa no bolso. Quem dirá o equipamento todo? Você vê ali, além de levar os equipamentos, danificou vários objetos de dentro dessa igreja. Agora ele vai ter que ficar apavorado, já pensou? Se o cabra inventar de vestir a batina do sacerdote, se fingir de pato para ir assaltar, eu não duvido não. Eu não duvido mais nada da humanidade. Só falta essa agora, né? Para que diabos ele queria levando as vestimentas, as batinas do sacerdote? Me digam aí, pelo amor de Deus, o que se faz se você não é padre, meu querido? O que você vai dar mais um prejuízo desse à igreja? Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? Não se respeita mais nem a casa de Deus. Então eu espero que a população possa ajudar. Se sabe do paradeiro desses equipamentos, sabe do paradeiro dessas roupas, entre em contato com a polícia. Meu Deus. A gente volta a falar de acidente, dessa vez envolvendo pai e filho. Os dois trafegavam pela BR-020 de moto. Eles colidiram com um caminhão. Com o impacto da batida, a vítima e a moto que era pilotado foram parar embaixo do caminhão. O pai morreu na hora e o filho ficou ferido. O Ricardo Lima traz os detalhes dessa tragédia familiar. Vamos ver na tela. O caminhão envolvido no acidente é esse que nós estamos mostrando nas imagens. Esse é um caminhão MUC, né, como a gente está vendo, um caminhão pesado e que precisa, para fazer o retorno nessa região, de bastante espaço. E aí ele abriu um pouco mais para o lado direito para fazer a conversão
De acordo com o que a gente colheu aqui de informações, o motorista sinalizou o que iria fazer, não viu o motociclista que estava no ponto cego, e aí quando ele fez a curva aqui, houve o impacto. É como se a motocicleta tivesse sido fechada, né? Levou uma fechada do caminhão, houve o impacto e as vítimas foram parar embaixo desse veículo pesado que ainda estava em movimento. Lamentavelmente, uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida, foi socorrida para o IJF. O caminhão ficou parado aqui no local, o motorista também não fugiu aqui da região, ele assumiu a responsabilidade de ter feito a conversão que resultou nesse acidente. O caminhão foi inclusive içado por um outro veículo aqui na tentativa de tirar todo o peso sobre as pernas do motociclista que estava sendo pressionado pelo veículo. Pessoal, vamos botar o muque aqui para ver se puxa, ó. Aí o coitado velho aí de baixo, galera, ó. Vai! Peraí. Vai! Vamos puxar ele. Aí, galera, ó. Aí, galera, ó. Mas não houve muito o que fazer, porque ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu, morreu antes mesmo da chegada da equipe médica. A Polícia Rodoviária Federal tendo bastante dificuldade em fazer o controle do trânsito, que nesse momento acontece pela via marginal, nesse sentido que nós estamos mostrando, um congestionamento enorme de mais de 4 quilômetros, e o trânsito segue inclusive muito lento, porque tem apenas uma das faixas do lado de lá funcionando em função desse acidente aqui, que foi o segundo registrado no dia de hoje. Um outro retorno proibido realizado um pouco mais à frente resultou no impacto entre dois veículos e uma carreta tombou depois desse impacto, e agora a gente registra lamentavelmente um acidente que resulta em morte de uma das pessoas envolvidas nessa fatalidade. A empresa do caminhão enviou um responsável aqui para prestar, inclusive, apoio aqui à família. O que foi que você colheu de informações sobre essa ocorrência? O que nós escolhemos de informação é que o motorista foi fazer a conversão quando vinha da borracharia. O rapaz não é daqui de Fortaleza, o motorista é de Recife, não conhecia a área. E quando ele viu o retorno, foi fazer e não advertiu que vinha uma moto. Ele não viu a moto. E quando entrou, já escutou foi a pancada. Quando ele parou no local, e permaneceu no local para prestar socorro à vítima. Mas infelizmente, a vítima, uma das vítimas veio a outra. E o filho da vítima foi para o hospital, para o JF. Agora é uma região complicada, é uma rodovia perigosa essa daqui, né? É uma rodovia perigosa, a gente vê que está em construção, está em andamento a construção, a sinalização é um pouco precária. E, infelizmente, sempre tem acontecido acidente nessas rodovias por aqui. A PRF está saindo do local agora e o trânsito vai ser liberado. Eu conversei com um dos patrulheiros rodoviários, tentei ver com ele uma explicação para tantos acidentes aqui nessa área. Ele falou que são várias situações. Uma delas é a falta de iluminação aqui na área. A segunda é a sinalização precária. Os próprios buracos que existem aqui na via também contribuem, a falta de conhecimento de alguns condutores, né, desse perigo que existe aqui no trecho, e, além disso, alguns retornos que são irregulares, mas que existem, aberturas como essa aqui, que acaba fazendo com que muitas pessoas peguem esses trechos aqui para fazer justamente o retorno, um retorno proibido, e que acontece e resulta em acidente. Esse é o quilômetro 424 da BR-020, também conhecida como 4º Anel Viário. Muito trabalho sendo realizado aqui pela Polícia Rodoviária Federal, que tem como objetivo trazer a segurança, uma missão praticamente impossível em um dos trechos mais perigosos da Grande Fortaleza. 4º Anel Viário, que ontem nós mostramos o tombamento, vocês lembram? De uma carreta e um caminhão por causa de um retorno, devido aí à ausência da alça no viaduto. Motoristas, olha, tem que ficar atento, não é brincadeira não, tá aí, rapaz, esse Adriano. Rapaz, olha aí as imagens. Complicado, minha gente, é complicado.
é muito difícil, tem que ter atenção, porque senão entra nas estatísticas. E vamos mudar de assunto, falar agora de uma importante prisão de uma mulher suspeita de chefiar um grupo criminoso aqui no Ceará. A gata charlava aí nas redes sociais, ostentava nas praias, causando maior frição na internet. A bicha é bonita, viu? É bonita. O problema é que estava fazendo bobeira grande. Essa vida de luxo aí, meu amigo, acabou sabe aonde? Na cadeia, em Amanda Abdala. Por que com a mulher tão bonita daquela, cadê a Amandinha para conversar comigo? Estava aprontando para que a polícia chegasse até ela. Me diga aí, que a bicha é bonita, diga se não é. Isis, quando eu olhei a foto dela, eu até comentei com a equipe, tão bonita, infelizmente foi se envolver no mundo do crime achando que seria fácil, que iria fugir da polícia, só que agora está atrás das grades. Como você acabou de falar, Isis, ela levava uma vida de rainha nas redes sociais. Tudo que ela fazia, ela postava. Viagens caras, hotéis caros, ela usava lanchas, helicóptero ali e ela mostrava para as outras pessoas o que ela estava fazendo. Só que isso começou a chamar a atenção da polícia. Por quê? Porque o ex-companheiro dela, Vicente Antônio, ou melhor, como ele é conhecido, Vicente Peru, ele era chefe de uma organização criminosa atuante no estado do Ceará. Então, os policiais civis pensaram, poxa, ela está levando uma vida de rainha, gastando muito. Aí foram investigar, ela não trabalhava. Como ela está conseguindo esse dinheiro? Investigaram, até que descobriram, Isis, que ela estava como chefe da organização atuante, organização criminosa atuante no estado do Ceará, no lugar do marido. E ele continuava passando ordens para ela. Então ela ali assumiu o lugar dele na facção, obedecia às ordens dele, e ela também dava ordens, inclusive em alguns crimes ela participava diretamente. Então os policiais ali pediram a prisão dela, eles conseguiram o mandado e foram buscar ela na Bahia, onde ela estava hospedada em um hotel caro e, inclusive, no momento em que ela foi presa, ela estava fazendo compras. Ela estava em uma loja de cosméticos quando foi presa pela polícia, Isis. A bicha é bonita, viu? Olha o tamanho. Mas, rapaz... Inclusive, Amanda, o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, Samuel Alânio, falou acerca dessa importante prisão, não é isso? Ele falou, ele explicou como foi a prisão, falou sobre como ela atuava e como ela vinha agindo, já que o ex-companheiro está preso. Vamos acompanhar essa entrevista? A Jéssica é ex-companheira do Vicente, conhecido como Vicente Peru, e após a prisão dele, inclusive do ingresso dele no Sistema Penitenciário Federal, ela passou a levar uma vida de luxo, inclusive fruto dos trabalhos que ela passou a substituí-lo. Então, assim, parte do trabalho da organização, quem começou a exercer, tomar frente das negociações, passou a ser a Jéssica. Então, diante desse lucro oferido, né, de forma ilícita, ela passou a ostentar de forma bem, ao ponto de chamar bastante atenção. E aí isso chamou a atenção das inteligências, tanto do estado do Ceará, através da COIN, como da polícia da Bahia. E isso gerou todo esse trabalho em cima, que identificaram essa vida de luxo que ela vinha levando, não só no estado do Ceará, como em outros locais, o que motivou a prisão dela no estado da Bahia, no município de Salvador. A partir do instante que ela tomou a frente da organização através das negociações, ela passou a ser autora imediata e não só imediata dos trabalhos da organização, negociações, né? E outros ilícitos do qual a organização oferia lucro. Agora é só iniciar a investigação, até para verificar se teriam outros ilícitos que ela participava, né, outros trabalhos de investigação, de inteligência estão sendo feitos, e acreditamos que outras pessoas venham a ser presas fruto do trabalho dela, bem como do Vicente, e pessoas que davam todo o apoio logístico também a eles. Pois é, Isis. Ele falou aí que as investigações continuam, porque eles já sabem de alguns crimes que ela cometeu. Porém, eles suspeitam que ela esteja envolvida ali em alguns homicídios. Além de ser a mandante, tenha participado diretamente. Porém, ainda está sendo investigado para que possa ser confirmado. Ela agora vai ficar presa sob a responsabilidade da justiça, responder pelos crimes cometidos e a polícia vai em busca de outras pessoas que fazem parte desta facção criminosa. E a gente vê aí, Amanda, nas imagens, foto em lancha, foto em helicóptero
Inclusive, diz que ela não reagiu, né, no momento da abordagem policial, já existiu um mandado contra ela, diz que ela não esboçou reação nenhuma, foi de boa, tranquila. E agora vamos ver quanto tempo ela passa atrás das grades e o desdobramento, né, de toda essa investigação. Pois é, Isis, no momento em que ela foi presa, ali ela estava na loja de costa, fazendo as compras, escolhendo os produtos, quando ela foi surpreendida pelos policiais. Então ela ficou meio que sem reação, mas ela colaborou com os agentes e ali se entregou e foi conduzida à delegacia. Ok, Amandinha, muito obrigada. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a Amanda volta com mais uma notícia pra gente, porque agora tem um recado. O recado é para você, meu amigo, ou melhor, para você também, minha amiga. Se seu parceiro tem problema de falta de ereção ou ejaculação rápida e está complicando sua relação, não tenha vergonha. Diga sim à solução que eu estou trazendo agora. Ligue agora mesmo para a Master Medical Group 3771-4488. Não deixe o amor esfriar. Não deixe. Esse problema, gente, você sabia que em cada 10 homens, 4 sofrem com esse tipo de situação? Pois é, e essa fatia do bolo aí já tá ligando pra gente para poder resolver o problema. Faça o mesmo. Ligue agora para a número 1 em saúde sexual masculina. Master Medical Group 3771-4488. Consulta com exames incluídos. Responsável técnico Dr. Ricardo Iriguchi, CRM 0033-706. Problemas de falta de ereção ou ejaculação rápida agora em Fortaleza tem solução sim. Vamos ligar. Master Medical Group, a número 1 em saúde masculina. 3771-4488. E olha, gente, 2 senhoras foram assaltadas em uma avenida movimentada aqui da capital. Vem comigo, solta aqui. Cadê as imagens, Dri? Olha aí. As bichinhas tranquilas na rua, de repente, ó, o bandido da bike aparece. Já anunciou o assalto com a mão nas calças, a mão na cintura. Trânsito fluindo, a senhora ainda consegue reagir. Olha, gente, que perigo. E ele pegou a bolsa dessa senhora e foi embora de bike. A senhorinha foi corajosa, né? Ainda tentou aí correr. Ele botou a mão na cintura, não se sabe se estava armado ou foi na velha sugesta. Agora covarde, né? Caba covarde, levou os pertences dessa senhora. Esse fato aconteceu, conforme você vê aí, em uma das avenidas mais movimentadas aqui do bairro Bela Vista. Quem vai falar de lá é o repórter Ricardo Lima. Olha só. O relógio da câmera marca pouco mais de 9h30 da manhã. Um homem chega numa bicicleta e aborda as 2 vítimas. Ele toma as bolsas delas, que continha documentos, além de aparelhos celulares e cartões. Agindo sozinho e sem arma, ele consegue intimidar as 2 mulheres e tomar os pertences e fugir na mesma bicicleta. As vítimas deveriam estar neste ponto, próximo a esse poste, onde tem a placa da parada de ônibus aqui na Avenida Humberto Monte, aqui no bairro Bela Vista. Mas, por causa dos constantes assaltos, elas optaram por ficar ali, naquele outro poste, por ser mais movimentado, em frente, inclusive, a uma oficina mecânica. Elas já estavam ali, pensando que, numa possibilidade de serem abordadas, elas corriam para dentro da oficina, mas não adiantou. Antes mesmo disso acontecer, o criminoso chegou, abordou. Uma das vítimas ainda tentou escapar da abordagem, entrando para o interior de uma oficina mecânica, mas mesmo assim não se livrou da ação do criminoso e também foi obrigada a entregar todos os pertences. Essa é a triste realidade de quem vive aqui nessa região por causa exatamente das ações criminosas que acontecem com muita frequência aqui neste ponto da Avenida Humberto Monte, aqui no bairro Bela Vista, Humberto Monte, com Coronel Nunes de Melo. A gente vai conversar com um morador aqui da região que já presenciou vários casos. Aqui os assaltos realmente acontecem quase que diariamente, né? Acontece muito. Eu acho que pelo menos uma vez na semana acontece, 2 vezes no mês. E por que essa região é tão preferida assim pelos assaltantes? Eu acho que é por conta da área assim, né? Porque não tem muito movimento, é mais movimento de carro, não tem movimento assim de pessoas circulando aqui, é mais carro, essas coisas. Às vezes acontece de eles tentar pular muro, tentar roubar, acontece muito. Hoje aconteceu de roubar as 2 senhoras, né? Acontece muito das moradoras ficar aqui, tentar entrar aqui na oficina para poder esperar o ônibus, porque é perigoso.
Principalmente assim, horário de almoço, horários de manhãzinha que não tem ninguém, que tem muito movimento, porque se hoje aconteceu entre umas 10 horas, 11 horas, que é o horário que é movimentado, imagina de manhãzinha, hora do almoço, não tem ninguém na rua. Essa é uma região de fluxo intenso de veículos, uma das principais artérias aqui do bairro Bela Vista. Mesmo assim, esse homem se aproveita da falta, né, de condições de reagir por parte dessas duas senhoras. Elas foram amparadas aqui pelos moradores da região, levadas à delegacia, prestaram um boletim de ocorrência e automaticamente agentes da Guarda Municipal de Fortaleza e da Polícia Militar foram em busca desse homem. A polícia estuda essas imagens que nós estamos mostrando a fim de identificar e prender esse homem covarde que se aproveita da idade dessas senhoras para roubar os seus pertences. Uma hora a casa cai. E ó, gente, eu vou para o intervalo agora, são 6h57. No próximo bloco a gente vai falar acerca do homem suspeito de estuprar e engravidar as duas filhas. Gente, um ato assim abominável. No próximo bloco, não sai daí, eu volto já. Um homem de 46 anos foi preso suspeito de estuprar e engravidar as duas filhas. De acordo com as informações, os crimes de estupro já vinham acontecendo há anos e só parou porque uma das vítimas criou coragem para denunciar. Eu vou voltar
a chamar a repórter Amanda Abdala, que vai trazer essa história absurda pra gente. Ai, meu Deus. Amandinha, como é que está a situação das vítimas, dessas crianças? Como é que foi essa história? Aonde aconteceu? Isis, as vítimas, 2 mulheres, uma de 19 anos e a outra de 15 anos, estão abaladas, traumatizadas e com 2 crianças que, apesar elas têm muito amor pelos filhos, mas ali refletem um abuso sexual que elas viveram por anos, que foram feitos pelo pai. A polícia tomou conhecimento através das redes sociais. A filha mais velha, de 19 anos, ela havia acabado de ser estuprada. E ali, em uma forma de desespero, de pedir socorro, já que isso vinha acontecendo desde os 13 anos, ela fez uma publicação nas redes sociais. A polícia tomou conhecimento, foi até a casa da família e lá confirmou os fatos. E descobriu que, além da jovem de 19 anos, a outra de 15 anos também estava sendo abusada sexualmente. E para piorar a situação, as 2 tinham filhos do pai. Uma que deu à luz recentemente, a de 15 anos, e a outra de 19 anos que já tinha uma criança de 2 anos. Na mesma hora, o pai foi preso em flagrante. As crianças ali, apesar de ter a confirmação, as vítimas confirmarem que elas perderam a virgindade, que foram abusadas pelo pai, as crianças irão passar por um exame genético para a confirmação, até para que ele possa ir responder mais por esse crime. E, claro, elas vão receber todo o apoio psicológico, todo o apoio da polícia para que esse homem permaneça preso e responda pelo crime cometido, Isis. Meu Deus, que situação. Inclusive, gente, o delegado regional de Crateús, Vinícius Marques, falou acerca desse caso. Vamos acompanhar. Na última terça-feira, essa delegacia regional de Crateús recebeu uma denúncia através do Conselho Tutelar de que uma pessoa estava sendo vítima de estupro em um bairro dessa cidade. O fato se deu após a vítima relatar ao Conselho, via rede social, de que o fato estava ocorrendo constantemente. Diante disso, reunimos uma equipe dessa delegacia e deslocamos para o local, onde a vítima confirmou que, de fato, o crime acabara de ocorrer. Diante disso, demos voz de prisão ao suspeito, conduzindo nessa delegacia, local em que foi realizado o flagrante pelo crime de estupro. Vale ressaltar também que a vítima possui um filho e a suspeita é que esse filho seja do próprio suspeito do crime, que é o seu próprio pai. Esse fato está sendo apurado em um inquérito policial e estamos aguardando trabalhos periciais para que possa realmente confirmar esse fato. Pois é, Isis. Que trauma que essas meninas vão carregar aí pela vida, mas eu tenho certeza que com muito apoio, muito amor e carinho de pessoas próximas, elas irão se recuperar e irão retomar a vida. E Amanda, aproveitando a sua participação para a gente encerrar esse assunto tão delicado, né, encorajar as jovens que porventura estejam sendo abusadas sexualmente, estejam passando por isso nesse momento, as mães dessas meninas, para não apoiarem essa monstruosidade, ficarem do lado das filhas e assim fazer com que a justiça seja feita, assim evitar que crianças fruto de violência venham ao mundo, né, Amanda? Pois é, Isis. No caso, essas mulheres que sofrem abuso sexual, elas precisam de muita força. Não é fácil denunciar, até porque, às vezes, a pessoa que cometeu o crime está dentro da sua casa. Ele faz ameaças, ele diz que você está louca, enfim, ali ele fala várias situações para que as pessoas duvidem da vítima. Mas, mesmo assim, denunciem. Você vai receber um apoio de várias pessoas responsáveis que vão investigar, vão te dar o apoio psicológico que você merece e prender também a pessoa responsável. É difícil, mas você precisa denunciar. Isso serve para todas as mulheres que passam por esse tipo de crime, que sofrem esse abuso, para que elas possam buscar ajuda, mesmo que elas não encontrem dentro da própria casa. E o mais lamentável ainda é a gente ouvir vez por outra o cara dizer: eu posso fazer o que eu quiser com ela porque ela é minha filha. E monstruosidades como essa, Amanda, sempre aconteceram. A diferença é que agora elas estão se tornando públicas e precisa ser combatido, precisa sim ser denunciado e esses monstros irem mofar atrás das grades. Amanda, muito obrigada, bom fim de semana, agradece a equipe. Beijo, meu amor, Deus abençoe a todos aí. E tem mais flagrantes de acidente registrado na tarde de hoje, dessa vez na região do Cariri. Envolveu um caminhão que transportava uma carga de maracujá. Vamos voltar para o telão. Olha, gente, a situação foi parar aí dentro do matagal. Eu acho que atingiu essa mureta aí.
Olha, provavelmente o motorista que foi retirado aí das ferragens por populares que passavam pelo local. Graças a Deus, apesar do susto, passa bem. O tombamento aconteceu na CE 292, a cerca de 4 quilômetros do distrito de Dom Quintino. O caminhão transportava várias caixas com maracujás. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros foram acionados a essa ocorrência. As causas desse acidente estão sendo investigadas e, como eu falei, apesar dos danos, ninguém ficou ferido. O veículo ficou com a cabine aí destruída, por causa aí desse forte impacto. A gente segue falando de acidente, agora sim trazendo a matéria completa sobre o que aconteceu na manhã de hoje em plena avenida do aeroporto. Vamos comigo aqui, solta, Dri, tá contigo. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã, bem em frente ao aeroporto de Fortaleza. E a gente está se aproximando agora do local e dá para perceber que o trânsito já está bem complicado aqui na avenida do aeroporto. A gente percebe a viatura da Polícia Rodoviária Estadual ali, isolando o local, coordenando o trânsito aqui, já que é uma via de grande fluxo, de muito fluxo. Por sorte, nesse horário, o número de veículos que passa por aqui está reduzido, não é horário de pico, mas mesmo assim o trânsito fica mais complicado por causa do acidente. As informações que a nossa equipe recebeu foi de que um entregador teria sofrido esse acidente, um acidente fatal. Ele morreu no momento em que caiu da motocicleta, mas essas são as informações iniciais que temos. Vamos apurar agora para saber de fato o que aconteceu aqui na Avenida do Aeroporto. Ao chegarmos aqui ao local do acidente, nós apuramos que a vítima foi socorrida com vida e levada ao Instituto Doutor José Frota, ao IJF, no centro da cidade. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi grave. A vítima sofreu uma fratura exposta no fêmur e a gente percebe aqui uma grande quantidade de sangue no local onde o homem ficou caído. Um homem de 53 anos, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. Agora, o que chama a atenção nesse acidente é a forma como ele aconteceu. A história chega a ser até meio maluca. Esse homem teria fugido de uma blitz que acontecia aqui no bairro Montese. Nós estamos mostrando para vocês o sentido da Avenida do Aeroporto, bem ao lado do aeroporto de Fortaleza. Então, nesse sentido aqui, é quem vem da BR-116 em direção ao aeroporto. Foi onde o acidente aconteceu. Esse homem, segundo a polícia e segundo a MC, já que era uma blitz, em conjunto ali do outro lado, a gente ainda percebe esse carro da MC, que dá apoio às operações da Lei Seca, as blitzes da Lei Seca que acontecem rotineiramente aqui na capital. Essa blitz acontecia ali no bairro Montese, no momento em que esse homem fugiu da blitz. E ele fugiu da blitz aqui, pela contramão. Segundo a polícia, esse homem veio do bairro Montese até a altura aqui do aeroporto pela contramão. Cara, na contramão, loucura, Na contramão, rapaziada, aí, Vai ser pego agora, Vamos pegar ele, mano, não tem como não, doido. Vai acabar se arrombando. Vai se arrombar ele. Vocês estão vendo ali, E quando chegou aqui, acabou colidindo nesse veículo. Primeiro, ele colidiu num outro veículo que estava mais à frente, mas a motorista conseguiu desviar e já nem está mais aqui no local, mas ficou até agora há pouco aqui prestando esclarecimentos. Mas depois ele bateu de cheio nessa caminhonete e acabou caindo aqui na faixa do meio da Avenida do Aeroporto, nesse sentido de quem vem da BR-116 em direção ao aeroporto de Fortaleza. A Polícia Rodoviária Estadual identificou esse homem como Antônio Jorge Vieira Pereira, de 53 anos. Ele estava com a carteira de motorista vencida e também transportava na motocicleta, segundo informações passadas aqui pela polícia, informações iniciais, ele transportava veneno para ratos, um material que não pode ser transportado dessa forma, segundo a Polícia Rodoviária Estadual passou aqui para a nossa equipe de reportagem. Esse material não poderia ter sido transportado dessa forma, esse homem estava transportando veneno e também uma substância, em um potinho, uma substância branca, um pó branco que foi encaminhado
para uma delegacia, onde será analisado para saber o que de fato é esse pó. Aqui a polícia não conseguiu identificar esse material. Nesse momento a gente observa também a perícia fazendo aqui o trabalho, mas ali à frente fazendo as fotos, registrando tudo para saber como de fato esse acidente aconteceu. As imagens das câmeras de segurança, a via aqui do aeroporto, a avenida do aeroporto, é monitorada, né, pelas câmeras do circuito de segurança, e logo mais a gente deve ter aí essas imagens disponibilizadas para a Secretaria da Segurança Pública para saber de fato o que aconteceu aqui, como foi esse acidente. Mas pelo que a polícia passou para a nossa equipe, esse homem que vinha na contramão deve ter assustado todos que passavam por aqui. A Avenida do Aeroporto é uma das vias de maior fluxo aqui em Fortaleza, uma situação bem complicada para quem vai passar por aqui nas próximas horas, mas como a perícia já chegou, o trânsito logo deve ser liberado. Complicou para o causador do acidente, complicou para quem foi vítima dele e não tinha nada a ver com essa confusão e acabou também tendo os veículos atingidos. Em nota, a polícia informa que o homem de 52 anos que fugiu de uma blitz no Montese e se envolveu nesse acidente estava com a carteira de habilitação vencida desde 2018. Com ele, os agentes encontraram frascos de veneno conhecido como chumbinho. O motociclista se feriu durante a queda da moto, sendo socorrido posteriormente a uma unidade hospitalar. O veículo e o material apreendido foram apresentados às autoridades do 25º Distrito, Delegacia do Montese. Volta para mim porque no início da tarde de hoje, um feirante foi executado a tiros no bairro Lagoa Redonda. A vítima estava prestes a encerrar o serviço quando foi atingida a tiros. Assustados com a violência, comerciantes do entorno resolveram baixar as portas, fechar os estabelecimentos mais cedo. Vamos ver? Na tela. O homicídio aconteceu no início da tarde na rua Gentil Gomes, próximo à Avenida Odilon Guimarães, no bairro Lagoa Redonda. O alvo foi um homem de aproximadamente 40 anos que foi assassinado neste ponto da rua. Inclusive, ainda tem sangue da vítima e mais à frente, a bota que estaria sendo usado pelo homem. No período da manhã, nesta rua, na rua Gentil Gomes, funciona todos os dias uma feira. Inclusive, uma informação que foi passada pelos moradores, que no momento em que a feira estava encerrando, foi o momento em que o crime aconteceu. Os comércios também estavam abertos. Só que depois, em que este homem foi assassinado, que ninguém sabe dizer quem seria, os comerciantes, por medo, decidiram fechar as portas para se protegerem. Até porque não é o primeiro homicídio que acontece no bairro Lagoa Redonda. Em menos de uma semana, 2 pessoas foram assassinadas. Recentemente, uma mulher, inclusive a nossa equipe acompanhou o caso, ela foi assassinada em uma construção, em uma casa que estava sendo construída aqui nas proximidades. E hoje, esse homem, que seria um feirante, foi assassinado nesta rua. Bom, os moradores não passaram informações, não quiseram falar sobre o assunto, eles estão assustados e com muito medo. A polícia militar, polícia civil e a perícia forense estiveram no local, colheram o máximo de informações, recolheram o corpo que foi levado para a PFOS, onde será periciado e assim os agentes, os policiais civis terão mais informações acerca da vítima e também sobre os criminosos, para que eles possam identificar as pessoas que estão envolvidas nesse homicídio. Algumas pessoas chegaram a falar que os autores do crime seriam 2 homens em uma motocicleta. Já outras pessoas falaram que era somente um homem, que aproveitou o momento em que a feira estava encerrando, que as pessoas estavam distraídas com a movimentação dos comércios para chegar até este local, a rua Gentil Gomes, e assassinar este homem de aproximadamente 40 anos. Porém, todas essas informações que estão sendo passadas pela nossa equipe foram informações passadas pelos moradores. Tudo está sendo verificado pela Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios, para que eles possam saber a motivação do homicídio, saber quem era a vítima, se realmente seria um feirante e, principalmente, quantas pessoas estão envolvidas neste homicídio. Seriam 2 homens? Um homem? O porquê eles vieram até este local e assassinaram esta pessoa. Amanda Abdala para o Cidade Alerta. Que situação. E, gente, 7h15 em ponto, tá na hora de dar tchau, de me despedir de você e, claro, agradecer pelo carinho, pela audiência, que Deus te abençoe. Juízo, mas não sai daí não, viu?
Vai curtir o final de semana, mas antes, termina essa sexta muito bem informado com o Jornal da Cidade. Alexandre Medeiros espera por vocês. Beijo, Ale, boa noite, está com você.